Bom, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Durante os dias de 9, 10 e 11 de dezembro está ocorrendo o Encontro Nacional pelos Direitos Humanos à Água e ao Saneamento, promovido pelo ONDAS, Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento. O evento conta com diversos espaços de interlocução entre academia e movimentos sociais, para trocas de saberes tanto técnico quanto popular. Nessa sessão, teremos apresentações de trabalho de pesquisa e de extensão universitária, entremeados por relatos de lutas pelos direitos à água e ao saneamento, bem como denúncias de violações a esses direitos. Seremos ainda presenteados com manifestações culturais, números artísticos alusivos aos direitos à água e ao saneamento. Para começar, vou me apresentar. Meu nome é Ellen Carulli, eu sou engenheira ambiental e urbana e mestrando em Planejamento e Gestão do Território pela Universidade Federal do ABC. Trabalho com planejamento territorial e componho Juventude do Ondas. Como apoio, nós temos a Fernanda Veraldo, que é engenheira ambiental e urbana, militante do Subverta, estuda temáticas correlatas à população tradicional e unidade de conservação. Antes de iniciarmos os trabalhos, vou comentar um pouquinho de como vai funcionar a dinâmica aqui das apresentações. Então, os trabalhos de pesquisa e extensão, assim como os relatos de lutas de movimentos sociais, estão sendo apresentados em 5 salas simultâneas. Nesta sala, serão apresentados trabalhos relativos ao tema de saneamento rural em comunidades tradicionais e indígenas. Nossa atividade será dividida em diferentes momentos, conforme a programação que já foi divulgada. Inicialmente, vamos ter a exibição de um vídeo de apresentação do trabalho de pesquisa ou de extensão. Em seguida, abriremos espaço para que os autores do trabalho apresentado respondam questões enviadas pelos participantes por meio da aba Q&A, perguntas e respostas, aqui no Zoom Eventos. Então, o Q&A fica na barra inferior entre o participantes e o chat. Dando continuidade, a gente vai ter uma apresentação de manifestação cultural e um intervalo, e após o intervalo, seguiremos com um relato de luta popular, seguido também por uma discussão sobre o que for apresentado. Assim, fecharemos a sessão e seremos agraciados com a apresentação de outra manifestação cultural. Os participantes que estão acompanhando esta sessão poderão enviar questões ou manifestações usando o ícone de Q&A, conforme já comentei anteriormente, entre os participantes e chat aqui na barra inferior da plataforma Zoom. E as questões não devem ser enviadas pelo chat, assim podemos ter o controle via esse campo de Q&A. No entanto, o chat pode ser usado para comentários e trocas de comunicação entre os participantes. Solicitamos que, ao formular a questão, indique claramente para qual autor se refere e reforçamos mais uma vez o uso do ícone Q&A que aparece aqui na barra inferior da tela Zoom. Aproveitamos a oportunidade para informar que os vídeos e textos dos trabalhos e relatos vão estar disponíveis nos anais eletrônicos do encontro. E assim, todos os participantes receberão informações de acesso quando os anais forem disponibilizados. Os trabalhos técnicos receberão uma identificação DOI. E agora, para começar a primeira apresentação de hoje, nós vamos exibir, então, o trabalho intitulado como O Desafio da Participação como Requisito de Sustentabilidade de Soluções de Saneamento. Experiência em uma comunidade quilombola na Zona da Mata, Minas Gerais. Sendo que este trabalho é de autoria de Lucas, Rafael, Tarcísio, Camila e Márcio. Por favor, Paula, pode pôr o vídeo para rodar. Olá a todas e todos, me chamo Lucas, sou estudante de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da UFV e junto com o professor Rafael Basto e os colegas Tarcísio Couto, Camila Conceição e Márcio Barski, somos aí autores do trabalho O Desafio da Participação como Requisito de Sustentabilidade de Soluções de Saneamento, experiência em uma comunidade quilombola na Zona da Mata Mineira. Bom, para começar, a gente sabe que em regiões com maior adensamento populacional, as zonas urbanas,
as soluções mais adequadas de saneamento geralmente são soluções centralizadas e coletivas. O mesmo não acontece na zona rural, onde a população se dá de maneira dispersa e são mais adequadas soluções descentralizadas e individuais, muitas vezes, de saneamento. Uma particularidade desse tipo de solução, na verdade, algumas particularidades desse tipo de solução, é que, primeiro, a população é quem é responsável pela implementação, manutenção e operação desses sistemas. E é necessário pensar muito bem quais soluções serão essas, porque elas têm que ser soluções compatíveis com as características culturais, ambientais, econômicas daquela comunidade, e para isso, para se chegar nesse ponto, é necessário que haja participação da comunidade em todas as etapas de implementação dessas tecnologias. A falta de participação vai muitas vezes comprometer a acessibilidade e a sustentabilidade, né, a longevidade desses sistemas. Então, aqui a gente tem sustentabilidade e participação, que são dois princípios dos direitos humanos, água e saneamento, que, nesse caso, e em vários outros, mas nesse particular caso de soluções individuais para o saneamento rural, se comportam como princípios quase que dependentes, se não interdependentes. E aí, dentro desse contexto, a gente vai falar um pouco do projeto Implementação de Tecnologias Sociais para a Preservação do Meio Ambiente e Acesso à Água na Comunidade Quilombola Córrego do Meio. Em quase sua totalidade, o esgotamento sanitário da comunidade é lançado direto no curso d'água, que também é responsável pelo abastecimento de água de parte da comunidade. Uma outra parte da comunidade tem acesso ao sistema de abastecimento da Copasa e uma outra parte tem um sistema de abastecimento coletivo, onde a fonte de água é um poço profundo, perfurado. Para essas pessoas que usam de soluções individuais de abastecimento de água, muitas vezes essas soluções são inadequadas, né? Como visto em algumas fotos, são poços rasos, perfurados, sem proteção, muitas vezes localizados em cima do córrego, aonde está tendo ali despejo de dejetos animais e de esgotamento sanitário também. Então, essa comunidade ela acaba tendo que conviver diariamente com problemas de saúde e problemas ambientais. Em resumo, a gente tem um caso de total não conformidade com os direitos humanos à água e saneamento, com situação de discriminação, marginalização, estigmatização e até desfavorecimento dessa comunidade. Bom, o projeto teve duas etapas. A primeira, tratando a questão do esgotamento sanitário na comunidade, que já foi concluída, e a segunda, que está em andamento, que está tratando a questão das águas na comunidade. Nessas duas etapas, o projeto envolveu a mobilização da comunidade para, primeiro, problematização da situação local de saneamento, e, no segundo momento, aconteceram oficinas onde foi feita a discussão de soluções, de características de soluções de esgotamento sanitário e de abastecimento de água. Depois, a própria comunidade, a partir dessa discussão, fez a escolha de quais soluções seriam implementadas e, por fim, a própria comunidade também escolheu, a partir de critérios que eles elencaram, quais famílias seriam atendidas por essas soluções. No que tange à avaliação do processo participativo que permeou o projeto, é muito importante falar, pontuar do protagonismo feminino que aconteceu durante o projeto. As mulheres já eram uma liderança na comunidade e no projeto não foi diferente, foram as que participaram mais ativamente de todas as etapas do projeto. Destaco aqui uma fala de uma das lideranças da comunidade que diz assim: essas reuniões sobram mais para as mulheres. É muito difícil ver os homens à frente do projeto, estar acompanhando e lutando aqui por isso. A doença, se chegar em casa, é a mãe que sempre leva o filho para o hospital. A batalha de casa é da mulher. Bom, essa fala ilustra para a gente diversas coisas, mas eu gostaria de pontuar aqui, primeiro, o comprometimento com processos coletivos por parte das mulheres da comunidade, e segundo, a demanda doméstica, né, as responsabilidades domésticas que recaem para cima da mulher, e aqui também está incluído a manutenção e operação desses sistemas. Quanto aos recursos pedagógicos e metodológicos utilizados, a partir de uma perspectiva de metodologias participativas, a percepção é que eles provocaram de maneira efetiva a troca entre saberes técnicos e populares por parte da equipe técnica do projeto e da comunidade. Vale pontuar também alguns desafios que esse projeto apresentou. Primeiro, que se trata de uma realidade complexa, marcada por uma descrença da comunidade em decorrência da situação já falada aqui, né, de marginalização, desfavorecimento, discriminação. Então, é um ponto delicado.
Outra coisa é que o processo do projeto se deu de maneira muito prolongada no tempo, o que gera riscos de descrença, de dispersão, de desconfiança, de desmobilização da comunidade. Bom, apesar desses desafios, a equipe técnica, junto com a comunidade, criou uma relação de confiança que foi possível superar esses desafios. Bom, em relação à escolha das tecnologias, foi dado um leque inicial para a comunidade, que a partir desse leque teve que decidir quais tecnologias seriam implementadas na comunidade. E aí, para essa tomada de decisão, foi construído junto com a comunidade fatores de maior importância nessa decisão. O primeiro fator, né, o mais importante, foi a situação físico-ambiental do local, que aí estaria incluindo a facilidade de execução daquela obra e o potencial de contaminação da água, a altura do lençol freático, enfim. Segundo, o segundo fator mais importante é a demanda de operação e manutenção que os sistemas iriam requerer. Ao total, então, foram 18 residências contempladas com sistema de esgotamento sanitário, 9 tanques de evapotranspiração para residências onde se tinha separação de água da privada e água cinza, e o lençol freático era profundo, 5 com tanque de evapotranspiração para onde também se tinha separação, mas o lençol freático era elevado, e aí as águas cinzas dessas residências foram tratadas com sistemas alagados construídos, e 2 com tanque séptico e sistema alagado construído em série, aonde não era possível fazer a separação dos efluentes, e o lençol freático também era elevado. Por fim, 2 residências foram contempladas com sumidouro, aonde também não era possível fazer a separação dos efluentes, e o lençol freático era profundo. Em relação ao abastecimento de água, foi feita a mesma coisa, né? Apresentado um leque inicial e a própria comunidade chegou a essas decisões. Embora ainda esteja em andamento, foram escolhidas, então, 5 residências para serem contempladas com poços profundos, 4 com cloradores de pastilha e 6 com caixa d'água e filtro. Bom, ainda em relação ao esgotamento sanitário, após 2 anos de conclusão do projeto, se registravam alguns relatos de mau funcionamento e de problemas nesses sistemas que já tinham sido implementados. Daí surgiu a motivação de se fazer um levantamento das condições de operação e manutenção dos sistemas. Esse levantamento foi feito a partir de inspeções de campo nos sistemas, com roteiros estruturados, e registros de usuários a partir de roteiros semi-estruturados. Bom, o diagnóstico indicou que os sistemas alagados construídos eram os mais problemáticos, com apenas 2 estando em boas condições de funcionamento. Cenário quase que contrário nos tanques de evapotranspiração, onde a maioria dos sistemas funcionava em pleno funcionamento. Bom, a maioria dos problemas encontrados aqui foram problemas relacionados a aspectos construtivos, a falhas construtivas, como aqui o exemplo de um tanque de evapotranspiração recebendo água de enxurrada, os sistemas alagados construídos também recebendo água de enxurrada, o que contribuiu para a comatação do meio suporte. Enfim, o que chama atenção aqui, na verdade, é que alguns sistemas encontrados não haviam sido vegetados. Então, indica uma certa fragilidade no processo de apropriação dos princípios de funcionamento desses sistemas. Bom, em que pese o problema em alguns sistemas, a maioria dos sistemas foi encontrado em boas condições de funcionamento. Aqui vale lembrar que o principal fator levantado pela própria comunidade na etapa de escolha de quais famílias seriam atendidas foi o critério de participação no projeto. Ou seja, em tese, as famílias que foram contempladas foram as que mais participaram e que também, por conseguinte, tiveram maior apropriação dos critérios de funcionamento. A maioria dos sistemas estarem em bom funcionamento reforça essa tese. Então, vamos caminhando aí para as considerações finais. Esse trabalho mostra para a gente que a mobilização social e a participação podem até ser desafios, mas são indispensáveis para que se cumpra a sustentabilidade das soluções. De novo, temos aí então, né, a participação e a sustentabilidade como princípios dos direitos humanos à água e saneamento, e tão importantes aqui nas soluções individuais de saneamento rural. Segundo, é que a apropriação do conhecimento técnico aparentemente se deu de forma desigual na comunidade, mas o saldo foi positivo, uma vez que a maioria dos sistemas foram encontrados em boas condições de funcionamento e a maioria dos que foram encontrados problemas estavam associados a falhas construtivas. E aí vamos para a nossa próxima consideração, que é a importância desses cuidados construtivos na construção desses sistemas.
que, quando não tomado esses cuidados, pode contribuir para a desqualificação do processo participativo, da mobilização social como um todo. Outra coisa também é que a própria comunidade levantou os fatores de operação e manutenção dos sistemas como um dos fatores importantes na hora da escolha de quais soluções seriam implementadas. Essa etapa e esses fatores de operação e manutenção devem ter uma atenção redobrada na hora de construção compartilhada desse conhecimento. Bom, por fim, acho que fica claro a relevância de se contemplar a questão de gênero em todos esses processos que envolvem, né, que permeiam o saneamento rural. Desde a mobilização social, as etapas do processo participativo e principalmente na escolha dos sistemas, que é para quem inevitavelmente acaba recaindo a responsabilidade de manutenção e operação. Era isso. Agradeço pela atenção de todas e todos. Um abraço. Parabéns pela apresentação, Lucas, muito obrigada. Eu convido você a abrir sua câmera e agora a gente vai para a parte das perguntas, né, do debate. Eu vou começar aqui com algumas perguntas. Eu fiquei curiosa para entender, assim, quais foram as principais, você já citou algumas, né, mas as principais dificuldades encontradas. Como que você justificaria, né, essa maior, entre aspas, deficiência em relação aos alagados construídos, comparado ao tanque de evapotranspiração? Quais as melhorias que poderiam ser consideradas para o projeto ter maior eficácia, as fontes financeiras e se para uma continuidade futura, se vocês pensam em tratar essa questão do gênero, né, no sentido de tentar trazer mais o gênero masculino também para auxiliar nesse processo, para não ficar aí tripla, quádrupla, sei lá, quíntupla jornada para as mulheres. E mais uma vez parabenizar, porque é um projeto muito bacana. Tá certo, Ellen. Obrigado, agradeço pelas perguntas. Talvez eu não consiga lembrar de todas, você vai me lembrando no caminho, mas começando falando, então, dos problemas encontrados nos sistemas alagados construídos e nos tanques de evapotranspiração. Acho que faltou na apresentação, e agora reassistindo que me veio essa questão, mas quem tiver curiosidade depois de ver o trabalho escrito, que também foi identificado, assim, nos sistemas alagados construídos, uma demanda excessiva de manutenção e operação, principalmente referente à limpeza da caixa de gordura e dos canos de distribuição. Nos sistemas onde essa limpeza era feita de maneira mais constante, o meio suporte não foi encontrado comatado com maior facilidade. Então, de novo, né, chega a essa questão da importância, né, de ter atenção nessa etapa, de passar para a comunidade qual é a real operação e manutenção que aquele sistema vai requerer. Os tanques de evapotranspiração, por outro lado, praticamente não tem manutenção, né, a não ser um controle da vegetação e o próprio plantio da vegetação, que, na verdade, em alguns sistemas não foi encontrado. Então, por isso que a gente evidenciou, né, essa fragilidade no processo participativo, ou seja, nem todos os problemas estavam associados a aspectos construtivos. Alguns estavam associados a problemas básicos, né, simples de operação e manutenção. Daí que surge essa motivação de fazer essa investigação para ver como que se deu mesmo esse processo participativo, né, a efetividade desse processo. Em relação à fonte financiadora, no momento inicial, foi um trabalho desenvolvido com o apoio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Agrário de Minas Gerais, que foi a etapa do esgotamento sanitário, e o segundo momento, que a gente está tratando agora da questão das águas, que ainda não concluiu essa etapa, a fonte financiadora é o Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais. Essa questão que você falou, né, se a gente pensa em colocar essa questão de gênero, né, nos processos participativos, eu acho que, assim, quando você trabalha com extensão rural, com comunidades tradicionais, é essa questão mesmo, você tem que levar em conta a consideração da pesquisação, né? Você vai fazendo e vai vendo a direção que vai tomar. Então, essa foi uma coisa que já era muito evidente, né, o protagonismo feminino, né, porque
são as lideranças da comunidade, são quem corre atrás dos problemas da comunidade, e agora ficou mais evidente ainda, né, depois que a gente fez esse diagnóstico da operação, como sobrecarrega, né, o dia a dia da mulher. Então, com certeza, é uma coisa que a gente identificou e vai pontuar em etapas futuras do projeto. Acho que está faltando uma pergunta, né? Foram 4. Deixa eu ver. Ó, você contemplou as principais dificuldades, a questão dos alagados construídos, as fontes financeiras, a questão de gênero, e já chegou aqui mais perguntas. Então, acho que eu vou até... Aqui, acho que das minhas perguntas já está tudo em ordem, eu vou passar para as perguntas aqui dos companheiros do chat. Tá certo. Então, vamos lá. Nós temos 2 questões da Rafaela. Então, eu vou ler aqui para você. Lucas, você pontuou ao longo do processo do trabalho como um fator de desmobilização. Considerando a importância do processo ser participativo para se ter uma apropriação, necessariamente ele é mais demorado, certo? Então, como solucionar? Então, a dúvida dela é que se o processo participativo, né, a priori é mais lento, como não evitar a desmobilização, né? Uhum. E aí, a outra pergunta é que ela achou muito bacana, interessante o processo do cardápio de opções de soluções aí, para que a população possa escolher a tecnologia de tratamento. E aí, ela quer saber como que, em detalhes, né, como que foi feita essa apresentação das tecnologias para a população local. E a gente tem outras perguntas, eu acho que você pode responder da Rafaela e depois a gente passa para as outras pessoas, tá bom? Tá certo. A primeira pergunta, né, a questão do tempo, assim, eu não vou ter uma resposta certa, mas o que a nossa equipe, assim, enxergou foi que realmente foi construída uma relação de confiança entre a equipe e a comunidade, né? Uma proximidade, manter o contato sempre, dar satisfação porque às vezes também a demora no processo se dá por questões burocráticas. Então essa transparência, né, com a comunidade, eu acho que tudo isso contribui para que essa confiança aconteça. E também o não sumiço, né? Às vezes a gente vê trabalhos, né, que envolvem a comunidade acadêmica, a galera vai na comunidade, faz e vai embora, ninguém nunca está lá, então a gente já está há um certo tempo na comunidade, né? Eu acho que tudo isso contribui para essa confiança. Eu imagino que seja isso que seria a resposta, né, para isso, né? Como passar por esse percalço. Estabelecendo uma relação de confiança com a comunidade é fundamental, principalmente com uma comunidade que já tem uma certa descrença em tudo que advém de poder público, assim, né? Por não ter acesso a nada, então é normal, né, que eles tenham essa desconfiança. Cabe a gente contornar. A segunda questão, a coisa do cardápio, né, das tecnologias, não é isso? Então, a gente inicialmente, né, teve, tanto na etapa de água quanto na etapa de esgotamento sanitário, no início teve toda uma discussão das questões da dinâmica ambiental, das questões de saneamento, para a comunidade ir se apropriando desses temas, né, dessa temática. Em um outro momento, quando a comunidade já estava entendendo como é que se dava a contaminação, como que se dava o despejo de esgoto sanitário, captação de água e tal, e toda essa relação, aí a gente apresentou algumas soluções que são as mais usuais aqui na região e no Brasil, e apresentamos todos os prós e contras, quais são as características locais que necessitam para aquela solução. Posso dar 2 exemplos aqui rápidos, por exemplo, o banheiro seco, que é uma tecnologia super interessante, mas que não compactuaria com a realidade cultural daquela comunidade que pôde ter passado por um longo processo de conseguir ter um banheiro dentro de casa e que, de repente, ia precisar construir um vaso sanitário fora de casa. Então, tinha um conflito cultural ali, né? Outra questão também, por exemplo, a fossa biodigestora da Embrapa. Ali não é uma comunidade que tem criação de gado, então a aquisição do esterco ficaria muito difícil. Mas todo esse conhecimento foi construído junto com a comunidade, né? Nunca imposto. No final, quem bateu o martelo foi a comunidade, de quais soluções seriam utilizadas. Muito bom, obrigada pelas respostas. E a gente tem aqui
dois comentários da Cláudia, que ela quer entender se houve alguma participação do poder público local, né? E se eles estavam cientes das iniciativas e de todo esse processo, né, da instalação, da operação e da manutenção, ou se foi algo completamente feito só com a comunidade, né, sem essa ciência do poder público local. Então, por uma questão até assim, não sei se eu posso chamar disso, mas de respeito hierárquico, né? Sempre a gente tentou e tenta até hoje esse diálogo com a prefeitura. A gente teve, no meio do processo, uma troca de gestão, que a gente também está de novo em contato, porque, de novo, foram identificados diversos problemas construtivos que precisam ser corrigidos, e a gente precisa de recursos para isso. Mas a realidade é que o poder público lá, o poder municipal, né, vamos dizer assim, ele é bem alheio a tudo que acontece na comunidade. Inclusive, uma parcela da comunidade é atendida pela Copasa, né, que é a companhia estadual aqui de Minas Gerais, e a outra, vamos dizer assim, 75%, 80% da comunidade não é. Então, assim, não é dificuldade logística, porque a rede de água chega até lá. Eu não sei explicar o que acontece. Infelizmente, é completamente negligenciado, né? É um total descaso com aquela comunidade. Pois é, e aí isso até se conecta também com o comentário aqui da Marilza, né? Que, enfim, a população se sente cansada, né, das descontinuidades dos programas, promessas e do não cumprimento, né? Então, eu não sei se a Marilza também queria fazer alguma pergunta ou se seria só esse comentário, mas se alinha tanto com essa última resposta como a anterior, né? Como essa questão a questão do rural, né, da população rural é negligenciada, né? Sim. Queria fazer um comentário em cima disso também. Assim, o título do trabalho, né, depois que eu fiquei refletindo sobre isso, né, a participação como requisito de sustentabilidade das soluções, de sustentabilidade do saneamento. Mas, se a gente for parar para fazer um paralelo com as zonas urbanas, onde o processo participativo ele é muito pouco, na maioria dos casos, quase não existente, e se tem soluções, se tem sustentabilidade. Né? Então, assim, aonde a dor é maior, né, onde os problemas são maiores, a comunidade ela se vê obrigada a participar. Não é uma questão de que sem a participação, não tem como ter saneamento. Muito pelo contrário, né? Claro, é bom ter controle social, é bom ter participação, mas a gente vê que, na verdade, isso é uma, entre aspas, exclusividade das comunidades negligenciadas. Né? Sim, infelizmente. A aluna fez um comentário aqui, né, no chat. Com a nova lei de saneamento, o rural passa a ser totalmente ignorado. Com certeza. Com Sim. essa perspectiva de sustentabilidade econômico-financeira, né, dos serviços, não tem nem o que dizer. Assim, Sim. o que está por vir é triste. Né? A gente tem que manter a esperança, manter os trabalhos, manter as iniciativas pontuais e locais, assim como esse projeto e inúmeros outros projetos aí que a gente vê ao longo do país, que são, na verdade, a esperança aí para essa população. Sim, com certeza. E por fim, a Cláudia comentou aqui. Lucas, como sugestão, acho que seria interessante vocês publicarem as impressões de vocês que possam ser úteis na elaboração de políticas públicas. Creio eu que como um manual, alguma coisa nesse sentido, né? Acho também super válido. Principalmente do ponto de vista metodológico, né? De como foi feita todo esse processo de participação, essa apresentação do cardápio, né, de soluções, como construir junto com a comunidade. Porque normalmente isso vem de cima para baixo e foi legal que vocês construíram ao contrário, né? Sim. Inclusive, nesse sentido, a nossa equipe está apresentando também um outro trabalho aqui no Ondas, que vai tratar justamente dessa questão metodológica, de quais metodologias foram utilizadas, né, com um trabalho com foco mais para essas metodologias. Eu acho que tá nessa sessão também agora, em outra sala. Então, às vezes, depois que terminar aqui, né, às vezes dá tempo de assistir ainda. E fica o convite também para a leitura do trabalho aí, que vai ser publicado nos anais também, dessa questão das metodologias. Sim. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar aqui essa parte de debate. Mais uma vez, parabenizo. Obrigado. E nesse momento, a gente tem o prazer de apresentar a primeira manifestação cultural,
que é a performance intitulada Ecoartivismo pela Vida Carina Signori, de autoria de Recicleide de Santa Catarina. Por favor, Paula, pode colocar para a gente ver. Ellen, eu estou aqui com a manifestação. A primeira é Ifá, Euá e os Ibeges, de Maria Célia Nunes. Essa aqui está com uma primeira aqui para mim. Desculpa, eu acho que, enfim, teve alguma perda de informação aqui no roteiro, mas enfim, você pode apresentar, por favor. Posso apresentar essa? Tá bom, então. Essa daqui já está engatilhada. Tá certo, obrigada. Boa noite, gente. Eu sou Maria Célia Nunes, professora aposentada e contadora de histórias. Aprendi com os griots africanos a importância da palavra através da narração das histórias. E através das histórias eu procuro valorizar a nossa ancestralidade, das nossas comunidades originárias, das nossas comunidades tradicionais, das nossas matrizes africanas. Eu espero que vocês possam apreciar as histórias. Muito obrigada. O vento me trouxe a história. O passarinho ativou minha memória. De África veio a ancestral palavra colhida de uma boa lavra. Da tradição do povo iorubá chegou a história que agora vou lhes contar. E muitos anos, em um povoado lá da África, vivia um adivinho chamado Ifá. Ele tinha 16 búzios mágicos e com eles lia a sorte das pessoas e ajudava a resolver os seus problemas de toda ordem, até mesmo os males de amor. Mas o que Ifá mais gostava mesmo era de defender as pessoas da morte. Quando ele percebia que a morte rondava alguém, ele tratava logo de avisar a pessoa e ainda lhe ensinava as artimanhas para livrar-se dela. E com isso, ele adquiriu fama e respeito de todos ali na região. Mas, é claro, a morte não se conformava com isso e decide eliminar o Ifá, que a impedia de realizar os seus propósitos. Inicia, então, uma perseguição implacável ao adivinho. Aonde ele fosse, lá estava a morte, correndo em seu encalço. Certo dia, Ifá, desesperadamente correndo da morte que o perseguia, chegou num lugar assim descampado, com uma mata no fundo, um riacho de águas claras, cristalinas e rasas. E à beira do riacho, uma bela mulher. Ifá chegou desesperado, aterrorizado. Mulher, me ajude, a morte me persegue. A mulher, que se chamava Euá, logo reconheceu o famoso adivinho. Euá era uma mulher de rara beleza. Uma pele macia, aveludada, da cor da noite. Olhos
negros, grandes e expressivos como duas jabuticabas, dentes brancos e perfeitos, de fazer inveja a qualquer pérola verdadeira. Euá era também uma mulher misteriosa. As pessoas na sua aldeia diziam que ela guardava muitos segredos. Mas Euá era também uma mulher ousada e corajosa. E quando Ifá lhe pediu socorro, na mesma hora ela levantou a saia e mandou que Ifá se escondesse lá debaixo. Ele não se fez de rogado, se enfiou debaixo das pernas de Euá. Ela abaixou a saia e continuou ali, lavando roupas e cantarolando, como se nada de anormal tivesse acontecido. Passados alguns instantes, ela começou a sentir um fedor, mas um fedor tão grande de carniça. Deu de cara com a morte ali à sua frente. A criatura mais repugnante que ela já tinha visto em toda a sua vida. Uma pele descorada, escamosa e flácida, olhos embaçados e esbugalhados. Na boca, nenhum dente. E o tempo todo, observando Euá, ela ficava assim, ó. E acumulando aqui, nos cantos da boca, uma baba esverdeada, gosmenta. E de vez em quando ela fazia... Euá tremia dos pés à cabeça, o coração aos pinotes, e o pior, ela sentia que Ifá se mexia desesperadamente debaixo das suas saias. Uma espécie de corrente elétrica lhe subia queimando as entranhas. Mas, procurando manter uma calma que ela definitivamente não sentia, ela respondeu quando a morte lhe perguntou: "Você viu? Adam viu um velho enxerido inútil da século aqui?" Vice senhora, ele passou correndo por aqui e se embrenhou daquela mata, mas isso aí já faz umas 2 horas. Nessas alturas já deve ter atravessado uns 2 ou 3 riachos. É hoje que eu pego e que eu acabo com aquele velho enxerido. E deu a volta e saiu, mancando e levando com ela aquela fedentina de carniça e uma nuvem de moscas que girava em torno de sua macabra e grotesca figura. Euá esperou que ela desaparecesse em meio à mata, levantou a saia e libertou Ifá, que saiu de lá de baixo, tomando fôlego, se abanando, mas tranquilo, relaxado. Ele agradeceu muito àquela mulher e lhe perguntou se ela tinha algum desejo na vida. E ela lhe respondeu que o seu maior desejo era ser mãe. Ifá cravou seu olhar penetrante
bem no fundo dos olhos de Euá e sentenciou: você será. Lhe presenteou com um punhadinho de búzios, despediu-se e foi-se embora. Nunca mais se viram na vida. Passados 9 meses, Euá deu à luz a 2 lindos ibejis, Taió e Caiandê, gêmeos absolutamente idênticos. E as crianças cresciam alegres, saudáveis, traquinas como todas as demais crianças, enchendo de alegria a vida até então solitária e monótona de Euá. E todas as vezes que ela andava com as crianças pelas ruas do povoado, as pessoas paravam, olhavam atentamente, observavam aquelas crianças e depois perguntavam umas às outras, a boca pequena: vocês não acham que esses meninos de Euá são a cara do Ifá, o adivinho? Mas ninguém nunca teve resposta para essa questão. Esse era mais um dos grandes segredos de Euá. E todas as vezes que Euá saía, estava sempre acompanhada dos seus ibejis. Certo dia, eles foram à mata buscar lenha. E já estava lá no meio da manhã e já tinha organizado um grande feixe de gravetos e galhos secos, quando as crianças reclamaram que estavam com sede e com fome. Euá pegou uma tira grossa de tecido, prendeu um feixe de lenha às costas, deu a mão às crianças. Agora para casa e eu vou lhes preparar um delicioso assado de inhame. Taió foi logo dizendo: mãe, com muito milho. Caiandê disse: mãe, com bastante feijão. E eles riram felizes. Só que toda essa felicidade e descontração foi substituída por muita apreensão, angústia e medo, quando eles descobriram que estavam perdidos na mata. Entravam por uma trilha, viravam, saíam por outra e não encontravam o caminho de volta. As crianças já choravam de sede. E nesse caminho, nem um riacho, nem sequer um olho d'água. E quanto mais andavam, mais a sede e a fome apertavam. Euá sabia que se a sede das crianças não fosse saciada, elas não sobreviveriam. Desesperada, ela olhou para o céu para ver se via algum indício de chuva. Nada, sequer uma nuvem. Euá então sentou-se na mata, com as pernas estendidas e os braços abertos, amparando de cada lado um dos filhos. Vocês sabem, uma mãe não desiste nunca. Euá, reunindo as últimas e poucas energias que tinha, implorou a Olorum, o Ser Supremo, Criador do universo, dos seres e de todos os orixás, que fizesse qualquer coisa, mas não deixasse suas crianças morrerem de sede. E Olorum se compadeceu da dor daquela mãe.
Daí em instantes, as pernas e os braços de Euá começaram a liquecer. E aos poucos todo o seu corpo se transformou em água, como se fosse uma fonte que brotava da terra, uma água fresca, pura, cristalina, que saciou a sede das crianças, salvando-lhes a vida. Mas a fonte continuou a jorrar e a água escorria pela mata, caminhando, procurando um percurso próprio, transformando-se em um rio. E esse rio corre hoje em África e é chamado de Rio Euá. Segundo a tradição do povo Iorubá, Olorum transformou a bela, a misteriosa, a mãe Euá em orixá, a orixá dos rios e das fontes. Bom, após essa apresentação, corrigindo, né, da informação que eu tinha dado anterior, essa manifestação cultural ela é intitulada Ifá, Aios e Bejes, e ela foi contada pela Maria Célia Nunes. E aí agora a gente vai dar um intervalo de 5 minutos, né, para dar aquela passada no banheiro, tomar uma água, e daqui 5 a gente volta. Então, até já.
Mais um minutinho e a gente retorna. Bom, retornando aqui às nossas atividades da sessão, agora iremos apresentar o relato, a articulação semiárido brasileiro e a convivência com o semiárido, de autoria de Rafael Neves, da articulação semiárido brasileiro. Lembrando que os participantes podem deixar suas perguntas encaminhando no ícone QIA na barra inferior no canto direito. Por favor, Paula, pode transmitir o relato. Obrigada. Olá, boa noite a todas e todos que estão acompanhando o Encontro do Ondas. Eu queria agradecer, em nome da Articulação Semiárido Brasileiro, a todos aqueles e aqueles que fazem o Ondas, a diretoria do Ondas, pelo convite para a gente participar do seu encontro. O meu nome é Rafael Neves. Eu vou trazer um pouco da experiência da Articulação Semiárido Brasileiro para vocês e espero que seja de bom proveito. Eu vou compartilhar uma apresentação que vai ajudar a orientar minha fala e trazer algumas imagens, algumas pontuações para vocês. Bom, o elemento que eu trarei será a articulação semiárido brasileira e a convivência com o semiárido, o conceito construído pela articulação. Primeiro, falar rapidamente do semiárido brasileiro, algumas peculiaridades, algumas grandezas, né? Ele faz 12% do território brasileiro representado pelo semiárido. A gente está falando de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, um semiárido muito extenso, talvez um dos maiores do mundo. A gente tem mais de 1.200 municípios inseridos dentro do território conhecido como semiárido. Dentre deles estão 10 estados, que são os 9 do Nordeste, e mais o norte de Minas e o Vale de Jequitinhonha, em Minas Gerais. Tem uma população de aproximadamente 27 milhões de pessoas, sendo que mais de 8,5 milhões dessas vivem na zona rural. É uma das zonas rurais mais povoadas do país. Ele tem um índice pluviométrico médio de 750 milímetros anual e uma evapotranspiração de 3.000 milímetros, ou seja, não favorece as experiências, o armazenamento de água com extensas lâminas de água exposta à evapotranspiração. E é um semiárido um tanto chuvoso, contudo, concentrado em 3 a 4 meses no ano. A vegetação predominante é a nossa conhecida caatinga, que é uma vegetação exclusivamente brasileira. A gente costuma dizer que um dos maiores problemas do semiárido brasileiro são as políticas que vêm de fora para o semiárido, com propostas sempre emergenciais e que sempre não levam em conta os potenciais da região. Pelo contrário, ela mira só a sua dificuldade, que é o período de estiagem, e se baseia num princípio completamente equivocado, que é combater a seca, combater eventos naturais. Na verdade, o que a população do semiárido tem tentado gritar faz tempo é que, na verdade, você tem que conviver com a região e não combater a região. E, historicamente, como principal estratégia para conviver com a região semiárida, os povos têm entendido que a principal estratégia é o armazenamento. Armazenamento de silagem, armazenamento de água, armazenamento de semente, armazenamento de fenagem, armazenamento de água onde você puder. Ou seja, a principal estratégia para um lugar que você tem uma situação de bonança favorável durante 3 ou 4 meses e uma situação desfavorável no resto do mês é você estocar aquilo que será necessário para os meses de maior dificuldade. Em observando isso, a articulação semiárido brasileira, ela pautou o seu conceito de convivência com o semiárido baseado principalmente na estocagem. Na estocagem de água, seja para consumo humano e seja para produção de alimentos, para dessedentação animal,
A estocagem de alimentos, a estocagem de sementes nativas adaptadas para a região, animais, ou seja, variedades animais adaptadas a essa situação de estiagem, e forragem para garantir a produção desses animais, através de silagem, feno, inclusive também o uso sustentável da vegetação da caatinga. A articulação do semiárido, que é uma articulação da sociedade civil, com organizações de diferentes perfis, que daqui a pouco eu vou falar um pouco delas, ela se deparou com uma situação de desafio que tinha como principais elementos, o surto de doenças diarreicas e, por conta disso, a alta mortalidade infantil na região, o desgaste das famílias em busca de água, e, na verdade, principalmente, normalmente, uma água de má qualidade, né? Pesquisa de 30 anos atrás apontava que uma pessoa podia gastar 36 dias de trabalho por ano somente indo atrás de água para o consumo da família. E essa pessoa, normalmente, é a mulher. É a mulher dos lares do semiárido brasileiro e do semiárido de outros lugares do mundo, que é responsável de garantir água para o consumo da família e água para a produção, para o cozimento de alimentos. E na seca do final dos anos 70, início dos anos 80, a gente enfrentou uma estiagem mais prolongada, que se fala em mais de 1 milhão de mortos. Ou seja, esse problema era o problema que, no início da articulação semiárida, era o problema tentar ser sanado. Então, se pensou quais seriam as melhores estratégias para que conseguisse erradicar essas 3 situações, principalmente. Bom, a melhor forma era armazenar água. E aí, pensando qual seria a fonte? Água de chuva. Na região, a gente tem um cristalino na formação do seu solo, que deixa os solos rasos, e, por conta disso, as águas salinizadas. Você precisava de uma estratégia de baixo custo, de fácil replicabilidade, fácil manutenção, que tivesse autonomia da família no cuidado, porque a gente vivia um histórico de grandes obras que viviam dentro de fazendas e que impedisse o acesso às famílias à água ali de água estocada, e que fosse uma água que pudesse gerar capacidade para a família cozinhar e consumir durante 8 meses. Daí foi pensado a cisterna de placas de 16 mil litros. A cisterna de placa foi pensada dentro da concepção popular, né? Esse Nel foi o homem, um pedreiro, que construía piscinas em São Paulo com estratégia de placas de cimento. E ele, quando voltou para a casa dele, no semiárido, ele é sergipano, hoje radicado na Bahia, ele começou a experimentar a construção dessa cisterna, que era de muito baixo custo, de forma a garantir água para o período de estiagem. A coisa deu tão certo que vários vizinhos começaram a fazer, e todas as organizações foram aprendendo no semiárido, com pequenos projetos, executando com as famílias. Só que, para dar conta da demanda do semiárido, que já se falava na demanda de 1 milhão de pessoas, de famílias sem acesso à água, ele precisava organizar isso de uma forma melhor, né? A articulação semiárida. Então, ela construiu um método para a execução de um projeto, né? Toda tecnologia social, ela não é só a construção em si, ela tem uma metodologia de uma perspectiva social, de envolvimento. Então, a ASA criou um método que é baseado na mobilização das famílias, na mobilização de organizações da sociedade civil para fazer o controle social da execução do recurso, capacitação de famílias, capacitação de pedreiros, comunicação social, ou seja, construir um outro imaginário da região semiárida, que historicamente foi o imaginário da região onde não será possível viver, apesar das famílias do semiárido provarem há séculos que com empenho e com tecnologia você consegue conviver e conviver bem com a região. E também garantir o controle da implementação do recurso, gerando fotos,
assinatura, documento confirmando o benefício das famílias, que desde o início faz parte do método da metodologia da ASA, que a partir daí foi se criado o programa 1 milhão de cisternas. Bom, para a ASA conseguir o que ela queria, que era ganhar escala, ela precisou ampliar sua mobilização social, ampliar as organizações que faziam parte dela. Então, a gente está falando hoje que a ASA tem mais de 3.000 organizações que compõem a rede, organizações de diversos perfis, organizações sindicais, organizações ambientais, organizações de assistência técnica, organizações ligadas às igrejas católicas e evangélicas. E a ASA ampliou esse coletivo para ganhar força na sua voz. E, ao mesmo tempo, começou a fortalecer seu processo de articulação política, né? Na terceira Conferência das Partes das Nações Unidas sobre o combate à desertificação, em 99, ela ocorreu em Recife, a ASA lançou o nome da articulação, lançou os mandamentos para a Convivência com o Semiárido, construiu essa cisterna como modelo em Recife, na capital, onde não é semiárido, escreveu os mandamentos de forma a pressionar a estratégia que ela propunha para o governo federal de solucionar o problema de não acesso à água por mais de 1 milhão de famílias. Durante essa COP, que reunia o ministro do Meio Ambiente do mundo inteiro, nosso ministro do Meio Ambiente era Sarney Filho, houve-se um diálogo e conseguiu-se daí um primeiro projeto para a construção um projeto piloto para a construção de 500 cisternas. Essa articulação política da ASA foi se fortalecendo, foi se ampliando, e em um certo momento houve também uma vontade política do governo federal, e aí a gente vê nessa foto, quando o presidente Lula assume e faz uma viagem por todo o Nordeste do Brasil, e foi apresentado o programa 1 milhão de cisterna, que naquele momento o governo começou a crescer, ganhar escala, já numa relação com o Ministério do Desenvolvimento Social, e conseguiu, criou o próprio programa Cisternas do governo, abraçando a metodologia proposta pela sociedade civil e transformando essa metodologia em política pública. Nasce aí o programa 1 milhão de cisternas como uma principal estratégia da ASA, mas durante o seu avançar da ASA, a ASA também avançou o conceito de convivência com o semiárido em outras frentes e ampliou o seu debate, sua ação, né? O programa que ela lançou depois foi o programa Uma Terra e Duas Águas. A estratégia principal é uma cisterna calçadão, onde esse calçadão serve para a captação da água de chuva e encher essa cisterna de 52 mil litros que as famílias usam para a produção de alimentos para consumo próprio e para comercialização. Nesse sentido, as famílias vão dando passo no sentido da sua independência econômica, da sua melhor condição de vida. Outras estratégias foram criadas também a partir da construção do conhecimento popular. Aqui a barragem subterrânea, o tanque de pedra, o barreiro trincheira, que ele tem uma pequena lâmina de água, com compensação tem uma grande profundidade, serve para a produção de lavoura. A estratégia da cisterna escolar, que foi uma pressão do próprio Unicef, junto à ASA e, na época, o governo federal, para adaptar a cisterna de 52 mil litros à realidade da escola, garantindo que as aulas não parassem durante os períodos de estiagem, que prejudicava muito o ensino do processo de aprendizado dos alunos. Nesse contexto também, a ASA abraça o conceito de educação contextualizada à realidade do semiárido, né? Uma educação que não estimule e não valorize o conhecimento de fora, mas, pelo contrário, que valorize os conhecimentos da região, que valorize a história e a cultura dos pais das crianças que ali estão. Bom, com esse amadurecimento da ASA, e aí a Convivência com o Semiárido ela abraça conceitos como segurança alimentar, como agroecologia e diversos outros.
ela conseguiu chegar a mais de 1.200.000 famílias, né? O programa receberam cisterna 16 mil litros, mais de 170.000 famílias com tecnologia de acesso à água para a produção de alimentos, famílias que hoje comercializam seus produtos em feiras, que têm a renda agregada da família. Mais de 7.400 escolas acessaram uma cisternas e conseguem garantir aulas no período de estiagem. E o programa Sementes do Semiárido, que hoje a gente tem 859 casas de sementes, bancos de sementes espalhados em comunidades do semiárido brasileiro, que guardam um rico material genético, que é fundamental para as famílias trocam esse material para conseguir melhorar a produção de alimentos, e esse material genético guardado hoje é fundamental no mundo que a gente fala, no mundo das mudanças climáticas, né? Bom, nos últimos anos, a ASA tem sido estimulada, principalmente por mecanismos da ONU, como a FAO, FIDA, a exercer intercâmbio com outros países que vivem realidades semiáridas, e intercâmbios sul e sul têm sido fundamentais, não na perspectiva apenas do que a ASA leva, mas do que ela traz de aprendizado com outras famílias. Aqui são agricultores de todo o semiárido brasileiro, agricultores em reunião, como a Associação de Mulheres no Senegal, no interior do Senegal. Aqui é uma oficina de construção de cisterna de placa no Chaco argentino, que também é uma região semiárida da América do Sul. Aqui agricultores da África subsaariana visitando a área de um agricultor agroecológico do estado do Ceará. Aqui uma oficina de construção de cisterna na América Central, no corredor seco, né, da América Central. E isso tem sido fundamental para não só garantir a manutenção do conceito da Convenção Semiárido, necessidade de políticas guiadas para a Convenção Semiárido, mas também pela troca de conhecimento, e vários países começam a absorver esse conceito de adaptação às suas regiões como uma perspectiva de desenvolvimento local. Bom, há muito que se fazer no semiárido brasileiro, né? tendo por realidade do nosso semiárido, que, como eu já falei, da situação de solo e da situação dos mananciais, de que a chuva é a principal fonte de acesso à água. A gente ainda tem mais de 350.000 famílias sem acesso à água para consumo humano. A gente tem mais de 1 milhão de famílias que podem acessar tecnologias de água para a produção de alimentos, que com isso potencialização essas famílias, mais segurança alimentar, mais acesso a recursos econômicos. A gente precisa pensar ainda estratégias comunitárias para que as famílias tenham acesso à água para os diversos usos do lar. Pensar a caatinga e o semiárido como uma grande cisterna, então pensar o escoamento da chuva de forma a aumentar o armazenamento no solo e também reduzir o impacto das enchentes, já que esses 750 milímetros de chuva caem em um período muito curto. Garantir a água nos períodos emergenciais, né? Como de 30 em 30 anos, a gente sabe que a gente tem período de estiagem como vivemos agora em 2012 e 2015, que são um período que a chuva não chega aos 750 milímetros ano, em média, e garantir a reutilização de águas, seja águas cinzas ou águas urinofecais, entendendo que a gente vive uma região de escassez de água. Qualquer água ela é fundamental, ela é importante, e ela deve ter um fim, né? Então, assim, é muito que também pensar no esgotamento, não é diferente de todas as áreas rurais do país, onde há um déficit de saneamento muito grande, né? Bom, meu tempo já se vai. Uma saúde, um brinde a todo mundo.
só trazer aqui que hoje a gente vê uma realidade, como diversas outras políticas sociais, de total desrespeito, acho que a palavra é essa, do governo federal para com as políticas. Um contrato que ganhamos um edital com o governo de 50 milhões e, por não interesse político, uma relação conosco, o governo federal está deixando esse contrato morrer sem tornar viável a execução, ou seja, seriam 50 milhões de reais que beneficiariam famílias e comunidades e escolas da região semiárida, e o governo prefere prevaricar em prol dos seus interesses políticos. E aí nós estamos, junto com várias organizações, convidamos a todos a um processo de resistência para que, num momento político, para mudarmos essa realidade política e consigamos ter um governo republicano nesse país, para que a gente consiga dialogar e retomar o crescimento, o potencial de acesso à água das famílias do Brasil, em especial do semiárido, e também retomar as políticas de saneamento, botar em prática o Plano Nacional de Saneamento Rural, o Programa Nacional de Saneamento Rural, que foi feito, organizado com organizações da sociedade civil, com ampla participação. Essa é a nossa realidade agora e esse é o enfrentamento que nós temos que fazer. Estamos aí abertos ao debate. Até logo. Queria agradecer ao relato do Rafael, convidá-lo a abrir a câmera e ingressar aqui no nosso debate. Lembrando que as perguntas podem ser feitas no ícone QIA, aqui abaixo das ferramentas do Zoom. E, para começar, eu tenho aqui primeiro um comentário, depois duas perguntas. Eu achei, de antemão, muito interessante a ideia da convivência e não de combater, né? E eu acho que isso se associa muito a uma construção de convívio com a natureza e não subjugar a natureza, né? Então, eu achei genial essa parte. E aí, eu tenho duas perguntas de cunhos distintos, né? Uma primeira, queria saber a sua opinião e a opinião da rede em relação à transposição do Rio São Francisco e como isso impacta a região do semiárido. E outra dúvida também é em relação à troca de sementes, né? Se você enxerga que as redes de troca de sementes são uma fonte do fortalecimento das relações e se elas conseguem formar um senso de pertencimento e permanência aí no território. Então, isso para dar início aqui ao nosso debate, mais uma vez, parabéns. Rafael, você está mutado. Boa tarde, Ellen, prazer em conhecê-la. Estranho esse negócio da gente... Primeiro é estranho a gente gravar, depois é estranho a gente ficar olhando a gente falando. Sim, é estranho, né? Ai, ainda bati que eu tive um problema com a apresentação, que eu gravei tudinho a primeira vez e a apresentação não passou. Mas, gente, boa tarde a todos e todas aí que estão assistindo, o pessoal que está interagindo no chat. É muito bom estar aqui, eu acho que o evento está muito grande, a gente está numa semana de planejamento, Sinasa, então foi muito corrido para participar, mas né, a gente está vendo que o evento está muito grande, muito bem organizado. Parabéns para vocês aí, que eu acho que não é fácil, não, né? De tentar organizar de forma dinâmica uma coisa à distância. Né? Bom, vamos pela primeira questão, a transposição de São Francisco. Né? Assim, eu acho que existem dois momentos da transposição. O momento quando ainda era projeto, e aí eu acho que a posição da ASA se alinhava muito a Dom Capio, que foi uma pessoa que fez greve de fome pelo Rio, pela vida do Rio, e a posição da ASA era naquele sentido, tinha argumentos para tanto, assim, o recurso empenhado na transposição, ele poderia fazer ações de água diversas em todo o semiárido, não só no São Francisco, que podia melhorar o acesso. Existe material da ANA sobre os reservatórios de águas que existem no semiárido, que devem ser melhorados com um custo muito menor do que aquela obra. Então, assim, a gente foi completamente contra por vários motivos. Inclusive, o próprio Rio, até hoje, não funciona bem as políticas, as ações de melhoria e de fortalecimento do São Francisco, né, que, historicamente, na região de Sobradinho, Xingó, aquele meados ali, ele
ele sofreu muito, e as tais de política de mitigação andaram muito menos do que as próprias obras dos canais, né? Esse é um ponto. O outro ponto que a gente sabia, já esperava e começou a acontecer, é que comunidades onde o canal passa na frente não têm acesso à água, e não tem acesso à água do canal. Então, assim, é isso. Os grandes empreendimentos são sempre para as grandes soluções, e nunca, isso é histórico. Os grandes açudes do Ceará, da Bahia, as famílias nunca tinham acesso. A cisterna foi uma solução porque era a autonomia da família, né? E a transposição, ela tem se mostrado o que a gente imaginava, não chega para as pessoas. Existem intenções de transformar, porque eu acho que é isso também. Você é de uma organização da sociedade civil, você tem que ter responsabilidade, e depois do projeto implementado, você tem que lutar para que as famílias tenham acesso, e não mais lutar contra ele, né? Isso não existe mais. E aí existe quem tem interesse em fazer essa água chegar para as famílias. Por exemplo, eu já dialoguei com a Compesa, que é a empresa de água aqui de Pernambuco, no sentido de se as cisternas poderiam receber uma água encanada, mas só ia chegar uma vez a cada 2 meses. Eu falei, pô, seria maravilhoso, né? Ou seja, ele teria a água da chuva e, no momento da estiagem, a cada 2 meses ele reabasteceria a cisterna. Ele teria um outro lugar de acúmulo de água. Então, assim, esse diálogo tem sido feito, não é fácil, né? A gente sabe que o grande projeto, que era o projeto até do Ciro Gomes, não vamos falar em nomes, mas o ministro, na época, era levar água para a industrialização do Ceará, que ainda não conseguiu chegar, né? Então, assim, eu acho que ainda há muito impacto a gerar. A gente sabe de muitas comunidades que, como eu disse, a água passa para chegar em Campina Grande, passa-se por um monte de famílias que não acessam, para garantir que Campina Grande tenha água na torneira. Então, é isso. Nossa posição de transposição hoje é democratizar a água da transposição. Já que ela está feita, ela é do Estado, ela é do povo e tem que ser democratizada. A questão das sementes, sim, as sementes é um elemento como vários outros, né? Em que acho que a gente tem que fortalecer a cultura. O semiárido é feito por vários povos de diversidades indígenas, quilombolas, diversidades diferentes de origens de agricultura familiar, campesina, e reconhecer um no outro o que eles têm de igual, esses povos, e o que tem de diferente para enriquecer, é fundamental. E a semente é um elemento que, historicamente, eles sempre guardaram, e é engraçado, quando o Projeto Sementes começou, a gente não tinha noção do material genético, o pessoal guardando naquelas garrafas PET, debaixo da cama, né? Coisa que a Monsanto, se bobear, pagaria por um material desse, né? E hoje, trocando e adaptando as sementes, fazendo uma adaptação constante, ou seja, elas não estão guardadas numa caixa preta, paradas. Elas estão guardadas, se adaptando o tempo inteiro. Então, a gente não tem dúvida que a gente tem um material genético democratizado, que não está na mão de nenhuma empresa, que vai ser fundamental numa perspectiva de aquecimento global, né? Então, assim, a gente tem uma riqueza nessas famílias. E quem já viu uma troca de semente, que nos eventos de agroecologia e nossos eventos do semiárido também são bem comuns, eu acho que vê isso que a pessoa que perguntou, a identidade é uma festa, uma farra, assim, né? A gente fala, você tem aquela aqui, você tem... As pessoas... É muito bonito, né? Assim, que aí você vê os valores, né? Quem é da cidade não entende esse valor, só entende esse valor quem sabe da importância daquela semente, daquele avô, do cara que resistiu àquela estiagem de maior tempo, né? Acho que é isso. Muito obrigada. Estou até emocionada com as suas respostas. A Fernanda até comentou, né? Diversidade genética é chave para construir soberania alimentar. Menos Monsanto e mais rede de semente crioula. Sobre isso. A Claudinha aqui mandou uma pergunta. Ela quer saber como vocês conseguem manter a articulação no semiárido, havendo tantos povos distintos nessa área. Ela gostaria de entender melhor o funcionamento da instituição ASA em si. Bom, eu, antes de entrar para a ASA, eu estudei um pouquinho rede, né? Eu acho que a gente, quem trafega nas sociologias, assim, dá uma lida. E minha leitura sobre a ASA, eu acho que uma coisa muito forte na ASA é que
o que unifica é muito forte. Que quando você estuda a rede, tem isso. Você tem que ter um interesse central muito claro e que todo mundo concorde, apesar das diferenças. E o primeiro eixo central da rede ASA foi a cisterna. Na verdade, a ASA foi criada, falando assim, ó, a gente faz 1 milhão de cisternas, toda família vai ter cisterna lá de casa e a gente fecha a bodega. E era assim, gente da igreja católica, evangélica, movimento sindical, movimento quilombola, movimento de assistência técnica, movimento ambientalista, isso tudo é o que forma a ASA. Organizações que executam o projeto, tomam decisões políticas, discutem nos seus lugares. Então, eu acredito que essa coisa do eixo central muito claro, muito forte, facilita, que também não é fácil, lógico, tem muito vai e vem, muita discussão. Toda a criação de um novo programa é muita resenha, como se diz aqui, né, para se chegar às construções. Mas eu acho que é isso. Todo passo a mais, quando se deu o passo pela cisterna de produção de alimentos, foi muito quebra-pau, mas se entendeu em algum momento que aquilo era fundamental. Hoje não se tem dúvida. Assim, as famílias que conseguiram acessar a água de produção de alimentos começam a se alimentar melhor e começam a produzir para venda, né? As feiras hoje de agroecologia no semiárido brasileiro pipocam. Tem várias feiras, elas chegam até as capitais. Por exemplo, Fortaleza, Recife e João Pessoa tem feira de gente que veio do semiárido para vender. E alimento de qualidade, muita qualidade. E o funcionamento dela, para ela se garantir, a estrutura política ela se fez mais forte do que a estrutura financeira. O dinheiro não mandar nas decisões. Então, assim, ela tem o corpo da rede ASA, que é 2 pessoas de cada estado do semiárido representam o estado, são escolhidas dentro do estado para representar na coordenação nacional. Em todos os estados tem debates estaduais, normalmente a pauta que vai para cima vai para baixo para os estados. E tem na base, que eu acho que é outra coisa muito forte, que são as comissões municipais. Assim, eu coordeno o programa 1 milhão de cisternas. Eu nunca escolhi um lugar que vai a cisterna. Quem escolhe são as organizações da sociedade civil do município. Elas que escolhem quais são as famílias, em cima dos critérios de família chefiada por mulher, criança em idade de risco e tal. Então, você tem toda uma rede que começa desde o município e vai subindo de microrregião, território, estado, até chegar. E todas essas pessoas são escolhidas para cima. Hoje, a gente potencializa muito, principalmente, garantir igualdade de gênero nas representações, assim, ter, no mínimo, uma mulher entre os titulares e suplentes, que ainda é um desafio em alguns estados, né? Nada é todo perfeito, ainda é muito quebra-pau, mas assim, pelo menos tem a consciência dessa necessidade. E aí a gente tem eventos de 3 em 3 anos também, que dão direção política, os próximos caminhos a seguir. No momento, como eu acho que não sei só a gente, está muito difícil tocar as coisas, né? Não só a pandemia, mas garantir recursos, que dê apoio, fortalecimento institucional. A gente está num momento muito de resistência. Eu acho que a gente está que nem o semiárido, aquela semente do semiárido esperando voltar a chuva, mas eu acho que a gente volta forte, assim, a gente amadureceu nesse processo também. Nos fez olhar para ampliar as parcerias, como na minha apresentação eu trouxe essa coisa dos semiáridos do mundo, assim. Então acho que quando a gente voltar a ter um governo republicano, como eu disse, eu acho que a gente volta mais forte, mais maduro à organização. Muito bom, obrigada. E a Cláudia mandou mais uma pergunta que é: o Vale do Jequitinhonha está um pouco distante, mas existe articulação por lá também? Sim, sim. No norte de Minas e todo o Jequitinhonha, o alto, o médio e o baixo Jequitinhonha. A gente já executou ações lá, tem organizações fortes da ASA, porque também é isso, assim, a lógica da rede é que os programas principais eles são estopim para que as organizações do local consigam fazer outros projetos. Então, o projeto da cisterna de produção de alimento é uma entrada na comunidade que a organização, por exemplo, o CAV, que é do Jequitinhonha, ou a Caritas de Almenara, começa a fazer outras ações, por exemplo, então vamos organizar uma feira, então vamos pensar a venda por cesta de alimentos, vamos trazer outros debates. Então, a lógica, as organizações de base que estão em todo o semiárido brasileiro, tem organizações, algumas mais fortes, outras menores, mas assim,
em todo o semiárido tem organizações da sociedade civil tocando os projetos, algumas mais, mas tem bastante. No Jequitinhonha temos bastante organizações. E é uma região muito legal de trabalhar, assim. É uma região que eu não gosto daquela dicotomia é a região mais pobre do Brasil. Talvez é uma das regiões com maior riqueza cultural. Assim. Quem já foi no festival do Vale do Jequitinhonha sabe o que é a cultura do Jequitinhonha. Ela sai no poro daquele povo, sabe? A Cláudia provavelmente vai te contatar por e-mail para saber mais informações, porque ela é de lá. Legal. Bom demais. Eu preciso conhecer, eu não conheço. Queria saber se dos participantes, se mais alguém vai mandar pergunta, e aí para ir concluindo, né? Então, a gente percebe das apresentações dessa sessão que os trabalhos mostram a importância de articular a diversidade, né? Uma questão da democratização e como a questão de gênero também aparece muito forte, né? Então, tanto no relato do Rafael como na apresentação, né? Primeira é como essa questão de gênero tem destaque, né? Principalmente para a questão do gênero feminino. Eu queria agradecer mais uma vez, Rafael, o seu relato, né? A sua participação com a gente. Queria abrir espaço para você ter uma fala final. Fique à vontade. Não, primeiro pegar esse gancho seu, porque é isso, e a gente, uma das coisas que a gente aprendeu nessa experiência com o Semiárido do Mundo é que não é aqui só. A responsabilidade de garantir água na casa é da mulher em todo lugar. É no Senegal, é na América, no Corredor Seco da América Central, é no Chaco argentino. É muito peculiar essa responsabilidade, que é um estado muito grande. A gente já viveu situações aqui horríveis de o homem não querer cisterna porque vai dar muito trabalho, e a mulher fala, não, meu filho, bota esse saco de cimento aí, que nem que eu sozinha cave esse buraco, porque é nas costas dela que cai, né? Assim, a história do balde, a lata d'água na cabeça, né? Que é histórica e é uma revolução na vida dessas mulheres, porque abrem tempo para elas conseguirem ter outras tarefas, a ter outros plantios, ou então uma tarefa na cidade. E eu acho que não tem outra deixa final que essa mesmo, é chamar todo mundo para esse processo de resistência, para que a gente consiga ter umas eleições mais esclarecedoras. Não precisa ser partidariamente, mas a gente precisa que a nossa pauta, seja da água no semiárido, seja do saneamento no Brasil inteiro, ela seja a gente escolher candidatos que tenham isso como pauta, né? Porque é um descaso, é uma situação. A situação de acesso à água cada dia piora, a água cada vez vira produto, né? A gente fica comprando água nos garrafões e nas garrafinhas. Nesse sentido, a gente tem retrocedido muito e sem um Estado forte, a gente não vai conseguir enfrentar essa luta, né? Então, fortalecemos de novo um Estado popular, né? Obrigado a todo mundo aí, um abraço forte. Com certeza, obrigada. E para a gente fechar essa sessão com chave de ouro, eu vou convidar a Paula a exibir a performance intitulada Ecoativismo pela Vida, de autoria da Karina Signori, artista, ativista ambientalista, que atua com Reciclade, ecoando a cultura ecológica. Saudações! Eu sou a Reciclade. Fui enviada de Reciclópolis para a Terra com a missão de ecoar a cultura ecológica com arte e alegria. Estou bem feliz de ver um encontro que traz o tema Direitos Humanos à Água e ao Saneamento. Mas que água e saneamento nós queremos? Sim, porque a humanidade está contaminando todas as águas, com produtos químicos, com lixos e com os próprios dejetos. O cocô causa contaminação. Então, não desperdice água, não. Não misture a água da pia e do chuveiro com a água do vaso do banheiro. Reaproveite as águas com sabão.
para lavar muitas coisas e o chão. O cocô, quando sai do seu banheiro, deve ir para a fossa bem ligeiro e depois para um filtro e sumidouro para tratar as bactérias desse esgoto. Desta forma não vai contaminar a água que depois se vai usar. Se na sua casa passa o encanamento, é importante ficar bem atento se o cano é para o esgoto ou se é para a drenagem pluvial. O cocô também pode compostar e no banheiro seco reciclar, com descarga de cinza e serragem, completando sem água a reciclagem. Alternativa super saudável, já que o cocô também é reciclável. Sim, nosso cocô pode virar adubo. Urge que a humanidade desperte sua consciência, que cada um assuma a sua parcela de responsabilidade e que todos juntos possam cuidar das águas. Conectar pessoas é vital e coerente. Cuidar das águas depende da gente. Cada um tem que fazer a sua parte, seja no campo, praia ou na cidade. Possa o amor ser o solo onde crescem nossas boas ações, com fraternidade e respeito, unindo mãos, mentes e corações. As águas vamos preservar, cada um tem que ajudar. As águas vamos preservar, cada um tem que cuidar. Sim, importante, gente, reconhecermos os direitos da natureza. O direito da nascente, do córrego, do rio, dos mananciais, por um ambiente ecologicamente equilibrado, para que tenham saúde e possam, então, nos prover saúde também. Só depende de nós, depende de nós, só depende de nós, só depende de nós, depende de nós, só depende de nós, só depende de nós. Vamos lá, galera! Bom, depois dessa manifestação cultural, a gente vai encerrando aqui a sessão. Queria agradecer a participação de todos os convidados e dos participantes e convidá-los, né, para continuar nas próximas atividades do encontro. E a presença de vocês é o que garante o sucesso aqui no encontro. Então, para finalizar, a gente informa que os certificados de participação eles vão ser disponibilizados em até um mês, e os participantes serão informados por e-mail quando esse estiver disponível, e o acesso vai ser por meio do site do evento. Então, agradeço a todos, uma ótima tarde e até mais.